Boa noite com Jesus. Damos graças a Deus por mais um dia de vida que Ele tem nos dado, um dia de bênção, um dia de paz e o privilégio de poder estarmos aqui na igreja, né? Com tantos ameaços de chuva. Mas hoje a chuva não nos segurou, não, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos ler aos Gálatas, capítulo 6, apenas 2 versículos para meditarmos um pouquinho mais na mensagem A Flecha do Livramento de Deus. Aos Gálatas, capítulo 6. Nós damos boas-vindas a todos, cumprimentamos também nossos irmãos pela internet e daqui a pouquinho teremos o nosso período de oração. Estaremos orando, né? Atendendo esses pedidos. Se há um pedido é porque há um desejo, há uma necessidade e Deus conhece os nossos corações. Então vamos ler aos Gálatas, capítulo 6, apenas versos 6, ou melhor, 7 e 8. Aonde o apóstolo São Paulo nos diz: não erreis. Isso não quer dizer que você não é para ser rei, né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Bondoso Deus, o Senhor tem nos dado tua graça e aqui nós estamos em sua presença. E vimos a igreja para fazer um inventário em nossa vida cristã, para fazermos uma estimativa para ver se nós estamos corretos na nossa fidelidade, na nossa crença, na nossa confissão, pois temos confessado que cremos na mensagem do Elias que o Senhor tem nos enviado. E esta é a mensagem que nos prepara para o nosso encontro com Jesus no dia de sua vinda. Então, bom Deus, sê conosco. Não nos deixe sair por esta porta como temos entrado. Nós desejamos sairmos melhores, pois cada minuto nós estamos mais perto do nosso encontro contigo. Oramos pedindo estas bênçãos e desde já nós somos gratos. No nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Nós estamos tomando a mensagem do profeta, a flecha do livramento, mensagem que ele pregou para a Igreja da Vida, ali em Severport. E eu disse, quando nós tivemos aqui a primeira reunião com esta mensagem, para nós tomarmos essas advertências para nós. O profeta pregou para eles, tratou com eles, porém a palavra de Deus, ela é eterna. Não é como a palavra do homem que tem uma vigência somente para aquela hora, para aquele momento, para aquele lugar. A palavra de Deus é eterna, ela tem vida
a todo tempo. Nós paramos aqui no parágrafo 21, se tem alguém nos acompanhando. Nós vamos repeti-lo, aonde o nosso Elias disse: então agora, queridos, vocês aqui em Severport, deixe que essa possa ser uma advertência para vocês. Lembrando que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. O amor é corretivo. Ainda que a correção no presente parece que não encaixa muito bem, né? Ninguém não gosta. Mas esperando com o tempo, traz um resultado tão gostoso, né? Um resultado de amor, um resultado profundo. Então o profeta dizendo: deixe que essa possa ser uma advertência para vocês. Se vocês creem que sou um servo de Deus, ouçam. A melhor coisa a fazerem ao redor do tabernáculo da vida e em todos os outros lugares. Então chegou e serviu para nós também. E em todos os outros lugares, a melhor coisa a fazerem é permanecerem com a antiquada reunião de oração. Essa antiquada quer dizer a antiga reunião de oração, não é? Antiquada quer dizer antiga. E manterem a união do Espírito, continuarem olhando para cima e observando a vinda do Senhor. Amém. A oração, irmão Brana chega a dizer assim que podemos fazer qualquer coisa demasiadamente, mas nunca oraremos demasiado. Todo tanto que você orar ainda é pouco. E você tem que orar, e não somente orar, mas também vigiar, não é? E Paulo, aos Tessalonicenses, ele disse assim, que é para nós orarmos sem cessar. E o irmão Brana vem e diz assim, que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, a advertência do profeta para o tabernáculo da vida é que eles continuem, não é? Permaneçam na antiquada reunião de oração e mantendo a união do Espírito e continuar olhando para cima, observando a vinda do Senhor. O Senhor Jesus disse que quando virdes estas coisas acontecer, não é? Quando todas estas coisas acontecer, levantai vossas cabeças, porque perto está a vossa redenção. Oh, que coisa, né? Que Deus ajude-nos. Mantenham o mundo, ou melhor dizendo, o mundanismo fora de vocês. E não importa o quanto isso possa doer. A circuncisão do Espírito Santo tirará fora as coisas mundanas. E não importa o quanto isso possa doer. E dói mesmo. Dói. Mas, amados, repito, nós temos vindo à igreja para fazer uma estimativa, para ver se estamos corretos na fé. Como é que está nosso amor? Como é que está a nossa fidelidade para com
a palavra do Senhor. Agora, se nós olhamos para a mensagem, um sinal, irmão Brana diz ali de uma maneira bem explícita: se você vai aplicar o sinal em sua casa, tire fora as saias curtas, os jogos de baralho, os jornais, as revistas e todas estas coisas. Porém, eu pergunto, nós estamos dando conta de fazer isso? Nós mostramos para as pessoas, os nossos irmãos denominacionais, que nós não condenamos ninguém, porque a salvação pertence ao Senhor. Mas nós mostramos para as pessoas que existe um caminho melhor, um caminho mais seguro. Não é isso verdade? Um caminho que você pode ter mais segurança, ter mais certeza. Então nós não estamos colocando ninguém no canto da parede, mas estamos mostrando que há uma maneira melhor para estarmos certos do nosso encontro com Jesus no dia de sua vinda. Mantenham todo o mundanismo fora de vocês, não importa o quanto possa doer. A circuncisão do Espírito Santo tirará fora as coisas mundanas. Então ele diz: agora começo a ver um monte de mundanismo rastejando para dentro de vocês. Olha, as denominações, principalmente as igrejas pentecostais, onde foi meu berço de fé, as coisas que antes não podia, as coisas que antes era pecado, as coisas que antes entristecia o Espírito Santo, hoje não tem mais importância. Agora, por quê? Irmão Brana vai nos falar, quem sabe no próximo parágrafo. Então veja, começo a ver um monte de mundanismo rastejando para dentro de vocês. Então agora, tirem isso. Pare com isso. Não importa quão ruim seja. Eu, Tabernáculo da Vida, estou falando com você. Meu Deus. Agora vocês, irmãos batistas, denominacionais, fale com o seu povo da mesma maneira. Eu começo a perceber que há algo diferente. Ele já não é o mesmo Tabernáculo da Vida que eu costumava vir. E eu quero que vocês se recordem nesta noite, que vocês possam manter aquela antiquada reunião de oração, mantenha o antiquado Espírito Santo caindo em vosso meio, e mantenha o mundo lá fora. Cele Cristo dentro. Amém. Cristo é o Espírito Santo. Cristo é a palavra. Agora, essa palavra encontrou guarida, não é? Mas será que ela está sendo dinamizada pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós? Porque a palavra, digamos assim, a mensagem, o evangelho, a pregação, é como uma mecânica. Então a mecânica está boa, está perfeita, mas e a dinâmica?
Meu Deus. Mantenha o antiquado Espírito Santo caindo em vosso meio. Mantenha o mundo lá fora, cele Cristo dentro. De algum modo vocês estão afrouxando a oração. E apenas recordem: o que você planta, você colherá. A escritura que lemos, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Gálatas, ele os chamou de insensatos. Insensatos Gálatas, quem vos induziu, começando pelo Espírito e agora terminando pela carne? Então ele diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. O que semeia na carne, da carne vai colher o quê? Vai receber o quê? Corrupção. Porque a Bíblia diz que a soberba da carne, melhor, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com sua concupiscência. Então, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Que Deus nos ajude. Agora, o parágrafo 22. Vocês têm uma das melhores igrejas em que já entrei em minha vida. Isso é uma declaração um tanto forte. Eu não creio que seria uma grande igreja no tamanho, mas eu imagino que seria uma igreja bem planejada, não é? Uma igreja da maneira que podia satisfazer as pessoas, e a coisa melhor que tinha ali era a união dos irmãos, o Espírito Santo manifestando no meio deles. Por isso o profeta tinha prazer quando ia ali. Então ele disse assim: o tabernáculo da vida é um dos meus favoritos, e o meu coração se parte ao ver vocês deixarem o mundo entrar em vocês da forma que estão fazendo. Então, não façam isso mais. Saiam fora disto. Orem por isso e deixem Deus voltar e assumir o controle. Sujeitem-se a Deus e obtenham a antiquada bênção de volta. Amém. Vocês, queridos, caros sulinos aqui embaixo, os quais são as melhores pessoas que eu já encontrei. Eu não digo isso para comprometer com vocês. Digo isso porque eu vos amo. Se vocês desejam ser bem tratados e ter uma hospitalidade à moda antiga, venham à Louisiana. Digo isto do meu coração, disse o profeta. Uma declaração e tanta, não é? E eu lhes digo: não deixe o mundo entrar em vocês, não deixe o mundo entrar em suas igrejas, irmãos. Orem, jejuem, até Deus descer e tomar posse. Isso é correto. Mantenham a alegria do Senhor entre os santos. Se mantenham em oração e vigiem cada lugarzinho. Vigiem cada lugarzinho. Se Noé via um vazamento em sua arca, ora, ele colocava um pouco de betume ali. E então esta é a melhor coisa que conheço para tapar um vazamento. O mundo lá fora é reparar o vazamento, é a melhor coisa que sei fazer, é a oração. Ore e veja por onde que a água que pode afundar o barco está entrando, hein? Ore e peça a Deus para lhe mostrar aonde está esse buraco. E você então vai com esse betume, né? E tapa esse buraco. Dê um tchau para essa coisa. Meu Deus.
Há somente uma maneira de fazê-lo. Esta é a oração. A oração impede o vazamento. A oração muda as coisas. No parágrafo 29, para nós concluirmos, o profeta disse: que dia estamos vivendo? Como nos dias de Joás, fronteiriços, meios termos, mornos, jogados de um lado para o outro, ventanias, nuvens sem chuvas, levado de uma parte para outra. Aprende sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Agora, amados, nós sabemos que essa era de Laodiceia, a Bíblia diz que ela é morna. Então, o espírito da era de Laodiceia é um espírito morno. Como dizem, meia pedra e meio tijolo, né? Um pouco de Deus, um pouco do mundo. Bom, eu tomo isso aqui para mim. E espero que você tome isso para você. E vamos encontrar com Jesus. Vamos encher as nossas lamparinas do azeite. Vamos aparar os pavios delas. Vamos tirar todo o borrão. Nós não estamos brincando de ir ao céu, brincando de ser arrebatado. Vamos encarar os fatos e as realidades com sinceridade em nosso coração. Porque Deus conhece todas as coisas, até mesmo os nossos pensamentos. Então, ele está dizendo que, tal como nos dias de Joás, Joás foi um rei fronteiriço, né? Meios termos, mornos, como nuvens sem águas levadas de um lado para o outro. Agora, ele diz que aprende e sempre nunca chega a um conhecimento da verdade. Aprende, ouve, mas não coloca em prática. Não deixe ser levado por tudo. Não se deixe ser levado pelo que você vê na televisão. Ora, alguns crentes, ou melhor, alguns cristãos hoje, ficam em casa na quarta-feira à noite para assistir televisão. Ao invés de ir à igreja, adorar ao Senhor, a carne está sendo mais forte que o espírito. Não vou não, hoje eu estou cansado. Quando o espírito está guiando, ele diz: não, você vai sim, porque quem manda nessa casa sou eu. Amém. Mas quando a carne está mais forte, meu Deus. Então ficam em casa e vão fazer o quê? Meu Jesus. O profeta está dizendo: alguns cristãos hoje alguns cristãos hoje ficam em casa na quarta-feira à noite para assistir televisão. Agora, vocês sabem que isto é a verdade. Ora, vocês sabem que é o portão de entrada de toda Hollywood ali fora. É um portão de entrada. A televisão, não é? Essas novelas e essas coisas. Você não ouve uma reportagem que não tenha alguma imagem, né, imunda que aparece ali. Então o profeta está dizendo que isso é a entrada de Hollywood, de toda a Hollywood ali fora. Ora, não é nada senão um grande grupo de prostituição, e um tanto vulgar,
disse ele. Veja os registros policiais. O profeta diz, eu os tenho. Registros policiais onde aquelas estrelas de cinema, reticência, vocês desejam agir como elas? O que aconteceu com Cristo? O que aconteceu com os santos da Bíblia? Vocês estão tentando seguir o exemplo de Hollywood e se vestirem como Hollywood e agirem como Hollywood? A razão disto é que vocês possuem muitos pregadores evangelistas ou pregadores evangélicos de Hollywood que pulam para baixo e para cima na plataforma e gastam 2 horas tirando ofertas. Nós temos que sair desta coisa e confiar em Deus. Prostrarmos as nossas faces e orarmos para derramar reticência. Deus enviar o antiquado reavivamento do Espírito Santo novamente. Prostrarmos nossas faces e orarmos, pedir, suplicar, para que Deus envie aquele antiquado, aquele antigo reavivamento do Espírito Santo, aquele reavivamento do dia de Pentecostes. O profeta de Deus mostra para nós que eles foram vivificados de dentro para fora. Começaram a falar em outras línguas. Meu Deus! Está certo? É uma vergonha a forma em que estamos agindo. Voltem para Deus. Voltemos para Ele. Amém. Eu li o parágrafo 29 e agora vou ler o 26, só uma partícula dele. O profeta aconselha dizendo, irmão, se você alguma vez for se posicionar por Deus, faça-o agora. Esta é a hora, este é o momento em que necessitamos disto. Eu sei que muitas vezes nós fazemos um propósito no nosso coração. Eu vou fazer uma limpeza no meu lar, na minha casa. A gente tem certas coisinhas lá que a gente fica com dó, né? Fica com pena. Aquele amalequitazinho bem pequenininho, né? Mas amanhã ele será uma amalequita grande. E o profeta diz que o que causa mais dano são os comondongos, os ratinhos pequenos. Se você alguma vez for posicionar por Deus, faça-o agora. Esta é a hora, este é o momento em que necessitamos disto. Este é o momento em que a igreja é pesada em balança e achada em falta. Misericórdia. Depois de todos estes grandes milagres, sinais, maravilhas, Deus estava fazendo tudo isso, fez tudo isso através do ministério do profeta William Marion Branham, e ele ainda teve que chegar naquela igreja, e não somente nela, mas em muitos outros lugares, e trazer uma advertência dessa. Eles assistiram Deus operando esses milagres. Então ele continua nos dizendo, Deus tem enviado homens realizando através do país, e mesmo assim a igreja está pior, se apostatando como
nunca como, melhor dizendo, deixa eu ler aqui. A igreja está pior, se apostatando, como não ocorria há anos. A igreja se estabilizou por um tempo e depois então começaram a se esfriar. Veja o que ele está dizendo. Deus tem enviado homens, trazendo-o através do país, e mesmo assim a igreja está pior, se apostatando como não ocorria há anos. Isso é correto. Estou pregando para pentecostais. A primeira vez que cheguei entre o povo, entre o nosso grupo, há 10 anos, parecia uma igreja. Mas hoje se parece com o mundo. É verdade. Alguma coisa aconteceu em algum lugar. Vocês começaram a usar roupas melhores, começaram a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e isso simplesmente vos enfraqueceu. Isso é tudo. Agora você, esta é a verdade, isto é certo. Vocês estão tentando agir como o resto do mundo. Você apenas toma o tempo. Hoje é comprometedor. Isto é verdade. Vamos lembrar que o irmão Branham nos diz na mensagem Como Poderei Vencer, que os poderes de Satanás hoje é muito mais difícil de lidar com eles do que o que foi então nas eras primitivas, mesmo no tempo da perseguição da igreja. Os poderes de Satanás hoje é muito mais difícil de lidar contra eles. Essa é a verdade, isso é certo. Vocês estão tentando agir como o resto do mundo. Vocês apenas tomam o tempo hoje. O tempo hoje é comprometedor. Isto é verdade. Você pinta os degraus de vermelho e observe e veja se o seu vizinho não pintará os dele de vermelho. É claro. Você usa um chapeuzinho redondo para ir à igreja, uma pequena pena em cima dele, e observe que todas as mulheres irão à igreja com um chapeuzinho redondo e uma pena em cima dele. É isto mesmo, sim, senhor. Todas elas desejam se parecer com as outras.